E aí, gente, tudo jóia? Esse aqui é mais um Take 3. Hoje a gente vai falar sobre tomates verdes fritos de 92. E antes de qualquer coisa, a gente vai chamar uma produção da FCA. Muito obrigado, pessoal da FCA. Então a gente está aqui com duas convidadas hoje, a Isabela Lois e a Rafaela Neri. Vocês podem se apresentar, por favor? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu já estudei muito aqui na PUC, formei aqui em Relações Internacionais, então eu já conheço bem esse campus e só não conhecia PUC TV. E eu sou a Rafaela Neri, eu estudei aqui também, fiz Relações Internacionais e a gente veio aqui hoje comentar o filme. Antes da gente começar a falar qualquer coisa, tô achando que vocês ainda estão meio travadinhos. Uhum. Vamos lá, vamos começar a falar sobre tomates verdes fritos, mas eu quero que vocês comecem me dando uma sinopse do filme. Vocês têm 15 segundos, começando com você. Bom, o filme, ele é aquele filme típico que conta uma história dentro de uma outra história e essas histórias, elas têm a ver uma com a outra, mas ao mesmo tempo não tem muito a ver. Cortou? Você, continua. Continuar? Da onde Aham. que ela parou? Então, dentro dessa história tem uma série de coisas, você vê violência, você vê racismo, você vê feminismo, são muitas histórias muito fortes. Ótimo. Muito bom, gente. Não, ótimo, beleza. Eu queria que vocês começassem me falando o que vocês acharam, assim, por alto dos personagens. O que mais chamou a atenção de vocês do filme? O que mais me chamou a atenção no filme foi realmente as amizades não convencionais que o filme apresenta, assim, amizade entre pessoas com idades muito distantes, amizades entre pessoas brancas e negras numa época que era perigoso, né? Uhum. No mais, eu acho que foi isso, essa questão da amizade e o poder. Essa amizade genuína, né? Isso, uma amizade verdadeira. Eu acho que isso foi bem interessante no filme, Sim. sabe? E você, Rafa? Eu também vi muito isso, que as amizades são muito fortes e elas são muito antagônicas, né? Uhum. As personagens, as principais amizades ali que eles relatam, as pessoas são muito diferentes Sim. entre si. E como que a amizade surge nessa diferença. Exato. E é justamente essa abordagem, né? Não é porque as pessoas são diferentes que elas têm que ser inimigas, né? Ou adversárias. A diferença delas faz com que elas sejam mais fortes. No início do filme, por exemplo, a gente vê a Evelyn, né? Que é a Kate Bates. E ela tá chegando na cidade com o marido dela. E ela vê, ela sente, não sei, ela escuta, né? Ela escuta um trem. Um trem passando, não um trem mineiro, mas um trem passando. E você vê a imagem do trem sendo repetida ao longo da história várias vezes, né? Vocês têm alguma coisa para me falar sobre o que vocês acham? O que o trem simboliza? Eu achei que o filme, ele não que ele tenha uma simbologia, mas eu acho que a presença dele na vida daquelas pessoas, né, naquela época, né? O trem, o transporte era basicamente trem, né? Você vê que aqueles carros muito antigos, né? Que tinham na história, que é contado dentro da história, né? O trem era o principal, né? E ele tá envolvido nas tragédias, tá envolvido em outros momentos. Eu achei muito legal, assim, eu acho muito bacana essa coisa de trens, talvez também por ser mineira, né? Eu acho muito legal essa coisa de trem. Eu achei que ficou muito bem retratado pelo diretor. O trem é um personagem, né, do filme. Ele está envolvido em várias etapas, né? E como a Isabela falou, ele traz a morte, aquela cena que ela distribui comida para as pessoas. Então ele leva esperança também, vida, né, delas jogando a comida para as pessoas, né, pobres, roubando a carga do trem. Muito interessante você falar isso. O filme ele começa com o lettering, né, te mostrando quem que fez e tudo mais, quem que participou do filme, e a gente vê o trilho do trem, né, em movimento. O tempo inteiro. O tempo inteiro, até o filme começar de fato.
E é interessante ver como o trem, ao longo do filme, é ele que vai levar as experiências daquelas personagens, vida para a experiência daquelas personagens, né? É o trem que mata o Buddy, é o trem que tipo, é a partir do trem que nem você falou, que elas jogam comida, né, para as pessoas. E é muito legal ver como que o trem é o coração da cidade, né? Que é onde se passa toda a trama. Sim, tanto que no final, né, quando aquela parte que ela fala, quando a ferrovia foi embora, a cidade morreu, Exato. né? Porque fechou os estabelecimentos, o povo foi embora e virou, né? Não tinha por que mais ter aquilo ali. Então ele realmente dava a vida para aquele lugar. O trem foi embora, acabou a cidade, acabou as experiências ali. E por que a personagem da Kathy Bates, né, ela consegue ouvir o trem? Vocês têm alguma coisa, se sentiram com isso, assim? Eu acho que ela por ele ter sido tão importante ali, eu acho que quando ela chega, ela sente a presença do trem ali, sente aquela coisa viva. Do trem, né? A sensação que eu tenho é como se ela quisesse, ela se desse abertura ela tá aberta a experiências, para ouvir isso, ela tá buscando alguma coisa, né? E quem não tá aberto a experiências ali? O marido dela que não escuta nada. Porque ele fica apático ali. Exato. E interessante, e essa relação da Kathy Bates, que é a pessoa que vai ouvir a história do filme, né, junto com a gente, a relação dela com o marido? Como é que a leitura que vocês têm dela com o marido? Eu vejo a transformação dela, né, ao longo, com o passar da história, como ela vai se transformando como mulher e como esposa, muda completamente a relação dela com o marido, conforme ela vai, né, vendo, ouvindo a história e ela vai internalizando aquilo e vai levando para a vida dela mesma. Eu achava ele muito indiferente, ele era tão diferente que ele nem via que tinha um problema ali. Ele nem se comunicava com ela direito, para ele aquilo estava normal, aquilo era normal, né? E isso é engraçado, assim, ele não vê que tem coisa errada ali. E a personagem da Kathy Bates, a gente acompanha toda a mudança dela, né? Não é que nem um filme que também é contado através de flashbacks, como, por exemplo, Forrest Gump, que a gente falou na outra vez aqui, que também é um filme contado por flashbacks, só que os flashbacks, eles não interferem com as pessoas. A história que o Forrest Gump está contando não muda a vida das pessoas que estão ouvindo, né? Sim, Diferente desse caso, que a velhinha conta a história para Kathy Bates, né? E através dessa história a gente acompanha a Kathy Bates mudando. Como são esses dois personagens principais dessa história que ela conta lá do fundo até lá de trás até o momento em que o filme termina, assim? O que vocês têm para me contar dessa história? Elas, né, são muito diferentes, mas também isso faz elas serem parecidas com a amizade da Evelyn com a esqueci o nome dela, com a Mimi, né? Isso mesmo, também tinha esquecido. Por elas serem muito diferentes, isso aproxima, né, as duas personagens, porque a Ruth e a Indy, elas são completamente, né, diferentes, uma é toda cristã, conservadora, religiosa, e a outra completamente à frente do seu tempo, totalmente descolado daquela estrutura social que tinha na época. É legal isso. E aí um acontecimento que acaba unindo as duas e a partir daí elas levam essa história. É muito legal, né? ver essa rima, né, cinematográfica que chama. Você vê uma coisa acontecendo ali e você vê outra coisa acontecendo muito parecida. Tipo, tem vários jeitos de acontecer uma rima, né? Essa é uma rima mais relacionada com o roteiro. Tem outras rimas que também acontecem no filme, que podem ser relacionadas a algum movimento de câmera, assim, como, por exemplo, quando o Buddy vai morrer, né? E quando o filho da Ruth, mais pra frente, ele também tá preso. Que você vê aquela mesma situação, a gente vê a história se repetindo várias vezes, assim, tipo, com outra repaginada, mas você vê que é a mesma história, né? E dessas duas personagens, gente, alguma chamou mais atenção de vocês? Porque alguma identificação que tenha surgido
mais das duas, da Ruth ou da Edith? Eu acho que a que mais chama atenção mesmo é a Id, né? Porque ela é muito à frente do seu tempo. Eu acho isso muito incrível. Era muito difícil você agir do jeito que ela agia, você ser tão descolado, assim, das pessoas. Das amarras assim. Sociais, né? Eu acho isso que ela conseguia fazer isso muito bem, assim. Naquela época não tinha isso de jeito nenhum. Eu achei isso incrível. A Ruth eu acho muito interessante também como ela vai mudando, assim como a Evelyn, né? Exato. As duas vão mudando muito ao longo do filme. A Evelyn aprendendo com a história, de uma forma ou de outra, as duas aprendem com a Indy, né? A Ruth aprende a ser mais solta, né? Ela começa sendo muito conservadora e tal, e ela vai se desprendendo disso, aprendendo com a Indy e a Evelyn também, né? Conforme ela vai ouvindo a história, ela vai se transformando. Não, legal. Então, gente, antes da gente continuar, a gente vai encerrar por aqui na TV, porque a gente quer justamente começar a falar mais sobre o filme, mais aberto a spoilers. Então, a gente vai se despedir aqui do pessoal da TV, mas se você quiser continuar com a gente lá no YouTube, no nosso canal do YouTube da PUC TV, você pode nos acompanhar lá que a gente vai dar continuidade nessa discussão. Então, um abraço para vocês podem se despedir. Gente, muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço o convite, né? Gostei muito. Então tá certo, daqui a gente fica aí que a gente vai continuar. Vamos lá. Então, até mais, gente. Um abraço. Aham.